uma honra para mim estar aqui com vocês hoje, nesses próximos dias, hoje e amanhã, no intensivão, né, sobre os Anunnaki. Para mim é uma responsabilidade muito grande falar sobre um trabalho, uma obra realizada ao longo de muitos e muitos anos de pesquisa pelo professor Zeharia Sitchin, que para mim é o homem com a lanterna na frente, levando luz para a humanidade. O que ele fez quebrou paradigmas, mudou tudo, mas muita gente ainda não conhece, nem faz ideia que existe esse estudo. E muitos conhecem, mas acabam entrando em armadilhas da desinformação. Tem muita coisa misturada com o trabalho dele que não é o que ele falou. Então eu vou tentar, ao meu máximo, manter a neutralidade necessária, como ele era neutro nisso. Ele não tinha uma opinião pessoal dele. Ele contava o que estava ali. Né? Como ele dizia, ele era um repórter, um jornalista, um repórter, dando a notícia, lendo a notícia do que aconteceu naquela época, há tanto tempo atrás. E agora nós não temos mais ele com a gente. É engraçado porque o Sitchin faleceu em 2010, né? Não foi isso? Não, 2010. Foi em outubro de 2010. E eu conheci a obra dele logo após. Meses depois. Eu falei, eu não acredito que fui conhecer agora que ele já faleceu. Né? Porque quando eu li a obra, eu falei, eu só queria conhecê-lo, falar com ele, trocar ideias, perguntar um milhão de coisas para ele. E ele tinha recém-falecido. Então, nós não temos mais Zeharia Sitchin, mas nós temos muitos estudiosos no mundo inteiro que, muito seriamente, estão continuando o trabalho de pesquisa, porque ele não para. Tem muita coisa a ser compreendida, muitas peças do quebra-cabeça que ainda não foram preenchidas. E aí a gente vai fazer um esforço enorme para fazer isso bem direitinho, ok? Bom, preparados? Vamos ao módulo 1? Vamos ver se dá certo aqui. A flechinha para a direita, vai para frente, flechinha para... Então, vamos lá. Voltando, não deu certo. Cadê? Tem o lance da música? Aí sim. Tem que aumentar mais um pouquinho o volume nessa hora. Vamos de novo, vai. Vamos lá. Pô. Vamos lá. Nossa Senhora. Uhul. Módulo 1, o pai da teoria. Quem é Zeharia Sitchin? Né? O homem que trouxe esse conhecimento maravilhoso para a gente. Quem é Zeharia Sitchin? Eu sempre falo que a teoria dele pode responder aquelas perguntas básicas, né? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Não da fórmula esotérica, filosófica, etc., mas realidade, passado.
futuro, presente e futuro. Exatamente o que a gente precisa saber, de fato. Essas são as 3 perguntas básicas, né? E não tem como falar de Anunnaki sem falar de Zeharia Sitchin, entender quem é o homem por trás de tudo isso, obviamente. E a primeira coisa que a gente vai fazer é aprender a falar o nome dele. Que isso é a coisa que ninguém fala direito. Então, vamos lá. Zeharia Sitchin é um nome de origem russa. Então, eu pus ali como que é a grafia, né? Na ortografia original. É lógico que eu não sei bulhufas do que se trata ali, mas eu sei que, transliterado, fica assim, Zeharia Sitchin. E a pronúncia correta, eu estou escrevendo aqui, ó, Zeharia Sitchin, certo? O ei levemente apagadinho no final. Então, Zeharia Sitchin, né? A gente aprendeu a falar o nome dele pelo History Channel. Zecharia Sitchin. Para mim, é um palavrão. Eu falava assim no começo, eu ficava, isso parece um palavrão. Zecharia Sitchin. E por que eles falam Zecharia Sitchin? Eles pegaram aqui do nome transliterado. Ó, Zecharia Sitchin. Então, para eles fez sentido falar assim, né? Mas nós precisamos falar o nome conforme a origem do nome. A gente não vai traduzir, a gente não vai, né? Então o nome dele é Zeharia Sitchin, certo? Zeharia Sitchin. Vamos pronunciar todo mundo junto? Zeharia Sitchin. Vamos lá, falem vocês. Certo. Mais uma vez? Isso. Então, vocês perceberam que aqui, esse finalzinho aqui, ó, é quase apagado, ele quase não vai aparecer, tá? Quando a gente falar rápido, vai ser mais ou menos isso. Zeharia Sitchin. Tá? É assim que as pessoas vão entender quando você falar rápido. Zeharia Sitchin. Tá? Caso vocês não consigam falar assim, de jeito nenhum, aí fala Zacarias Sitchin, em português. Melhor do que Zecharia Sitchin, ok? Zacarias é o nome dele, Zacarias. Né? Não, Zecharia não, pelo amor de Deus. Certo? Então, se não souber, se tiver dificuldade, se não lembrar, o nome dele é Zacarias. Ok? Então, Zeharia Sitchin é o nome em russo. Muito bem. O Sitchin, numa palestra anterior, eu tinha falado que ele nasceu na Rússia, no território que hoje é a Ucrânia. Mas pesquisando melhor, e pesquisando uma fonte fidedigna, que é um dos grandes amigos dele, aluno e amigo pessoal, coisas que a gente não acha nos sites em português, a gente não acha nenhuma informação do tipo, né? Então, pesquisando melhor, eu vi que ele, na verdade, ele nasceu em Baku, no Azerbaijão, que sim, foi um território dominado por muito tempo pela Rússia, né? Foi uma... Como é que se fala? Não escrevi aí. Mas foi uma colônia, né? Foi colonizado. Esteve sob o domínio da Rússia. E sofrendo disputas de todo lado, né? O Irã também queria, a Armênia também queria. A Armênia sofreu junto com o Azerbaijão do mesmo jeito, né? Então, você vê que aqui, olha só, fica, então, na divisa com a Rússia, a Ucrânia é bem ali, ó. Divisa com a Rússia, com o Irã e com a Armênia aqui, né? Olha o lugar onde ele nasceu, olha o miolinho. Olha o miolinho onde o cara surgiu aqui no planeta Terra, nesta vida. Exatamente ali. Eu acho isso impressionante. Não foi ali mais para cima na Ucrânia, não. Foi aqui, ó, bem nesse miolinho, perto de
tudo. Então, ele teve realmente muito contato com essas culturas. Para ele foi natural entender tudo o que aconteceu ali. Faz parte da história desse povo. Ele faz parte disso, dessa cultura. Então, ele realmente estava no lugar certo, na hora certa. E aí, os pais dele, ele é filho de Isaac Sitchin e Guinea Barsky, que, fugindo da Rússia comunista, teve um monte de flagelos de guerra, um monte de coisa, eles fugiram. Eles imigraram em 1920. Eles saíram de Baku e vieram para a Palestina. Não tinha Fusca nessa época, não, tá? É que eu gosto de Fusca, então eu pus um Fusquinha em vez de pôr uma seta. Então, vieram e se estabeleceram na Palestina numa época em que ela estava sendo administrada pelo governo britânico. Então, tinha-se uma certa, digamos assim, uma liberdade cultural, de expressão. Não tinha um domínio ali, sabe? Estava tranquilo. Então, ele pôde se desenvolver na Palestina. Ele participou de excursões arqueológicas, escavações. Ele teve experiência nisso. Tudo ali, todos os sítios arqueológicos que estavam disponíveis por ali, ele foi. Com 17 anos, ele estava ali, explorando tudo isso daí, ao vivo, né? Mas essa coisa, essa busca dele, na verdade, começou muito antes, quando ele estava com 9 anos de idade, e na aula de bíblica, de estudos bíblicos, o professor dele lendo um trecho do capítulo do Gênesis, capítulo 6, que é um trecho que foi super mexido, né, nas traduções, sofreu bastante alteração. O professor leu o seguinte, vamos ver se está aqui, peraí. Gênesis 6, versículo 4. Na tradução que nós conhecemos, ok? Naqueles dias havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses gigantes eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Faz sentido. Até um certo ponto, bate com o que realmente aconteceu. Mas o Sitchin, como qualquer criança de 9, 10 anos que é uma pentelha, falou para o professor, mas, professor, por que você está falando que é gigantes se a palavra Nefilim não quer dizer isso? Né? No hebraico, no original hebraico, não é gigantes. Nefilim significa aqueles que desceram. E aí a gente já se remete à lenda dos anjos caídos, depois a gente vai falar sobre isso. Então, significa, literalmente, aqueles que desceram, ou aqueles que foram lançados. E o professor, não é para discutir o que está escrito. É para aceitar. Bíblia não se discute, se aceita. Aí começou a busca dele, em busca para conhecer quem que são esses Nefilim, na verdade. Se eles não são os gigantes, quem que eles são? Né? Bem, no original hebraico, o mesmo texto é o seguinte, os Nefilim, então não fala de gigante, os Nefilim estavam sobre a terra, naqueles dias e depois também, quando os filhos dos deuses viviam com as filhas de Adão, e lhes deram filhos. Eles eram os poderosos filhos da eternidade, o povo do Shem.
na raiz etimológica, né? Os nefilim estavam sobre a terra, foi traduzido como gigantes, havia gigantes na terra. Porém, nefilim é um termo derivado da raiz nafal, que significa literalmente aqueles que foram lançados para a terra. Nafal, a ser lançado. Não é que caíram, eles foram lançados. Tá? Então, ninguém caiu, eles aterrizaram. E o verso, o povo do Shem, foi traduzido como povo de renome. Por quê? Lá atrás, quem já assistiu a palestra em Peruíbe vai, né, ouvir essa explicação. Lá atrás, Shem, a palavra Shem, vem do sumério Shumu, certo? E, naquela época, significava que alguém tinha aquele veículo era de alguém que era importante. Né? Digamos assim, as espaçonaves eram de alguém que era importante. Não era do povão, era de alguém importante. Então foi, deixa eu ver se está aqui já, vamos lá, Shumuó, tá? Que é a junção de duas outras. Shu, aquilo. Mu, que serve para ir longe. O mu é geralmente representado por um foguetinho, um pictograma muito parecido com um foguete. Tá? Então é isso. Shumu, aquilo que serve para ir longe. O Shumu passou para o acadiano Shan e para o hebraico Shem. E com as traduções e as diversas interpretações, passou a ser pessoas de renome. Porque era isso que eu estava explicando. Quando um deus chegava lá com a sua espaçonave, com o seu mu, né, com o seu shumu, aquilo que serve para ir longe, a pessoa fala, o cara do shumu. Né? E é mais ou menos como se a gente falasse assim, aquele cara da Mercedes, aquele cara da BMW. Quando a gente compara alguém pelo que ele tem e não pelo que ele é. Né? O cara da BMW é o cara do shumu. E isso, com o tempo, Shumu passou a se tornar a referência de nome, como um sinônimo. Por isso que foi interpretado mais tarde como pessoas de renome. Aquelas coisas, é o tempo, é o esquecimento do passado. E é o que acontece. As coisas vão se distorcendo com o tempo, não tem jeito. Mas é isso aí, tá? Então, descobrindo isso, originalmente, o significado real do verso bíblico seria: os filhos dos deuses que vieram para a terra do alto dos céus eram os Nefilim. E os Nefilim eram o povo do Shem, o povo das naves, foguetes. E pronto. Bom, o Sitchin foi, de fato, um homem, um estudioso, de alta grandeza. Né? Muita gente fala, foi formado em História Econômica, não tem nada a ver com história, como é que ele podia saber disso? Ele está falando besteira. Só que quem faz História Econômica sabe que vai muito além da história normal. Porque, para você saber todos os câmbios, o que acontecia em cada época, como que os povos faziam essas trocas, tem que ter muito conhecimento. O conhecimento ainda vai além daquilo que já é. É profundo, é bem mais aprofundado. Então, ele tinha assim, muito conhecimento de história. E tinha muito conhecimento nas línguas todas da região, de onde ele nasceu, no Azerbaijão, na Palestina. Então, ele tinha conhecimento de todas essas línguas semíticas, europeias, arcaicas. O cara sabia mesmo. E hebraico ele debulhava. Ele tinha um grande conhecimento, realmente. E, além disso, ele também foi membro, já nos Estados Unidos, da Sociedade de Exploração de Israel, Sociedade Americana Oriental e da Associação de Estudos do Oriente Médio e da América do Norte. Não era pouca coisa.
Ele não era um cara que estava deslocado. Não era um cara que não era acadêmico. Ele era, sim. Tem gente que fala, não, ele não era acadêmico. Era, sim, ele faz parte de tudo isso daí. Ele estava envolvido com coisa grande, com gente estudiosa, gente que queria saber tanto quanto. Né? E escreveu, ao longo de sua carreira, vários livros. O último dele foi Havia Gigantes na Terra, o primeiro, o 12º Planeta, que ele escreveu depois de 30 anos de pesquisa. 30 anos de pesquisa. Ele não publicou em 6 meses de pesquisa. Não foram 5 aninhos, igual eu. Foram mais de 30 anos pesquisando, profundamente. Tá? Para lançar o 12º Planeta. E aí ele lançou uma série de livros, que foram 6, aqueles primeiros 6, que é conhecido como As Crônicas da Terra, que é onde ele passeia por toda a história do que aconteceu no passado, e depois ele vai complementando com outros livros. Gênesis Revisitado é onde ele vai fundo na teoria do planeta Nibiru, onde ele explica bem o que foi a cosmogênese do nosso sistema solar. É muito interessante. E vai indo, e daí ele publicou Havia Gigantes na Terra e pim, tchau, foi embora. E aí a sobrinha dele tem publicado, tem continuado o trabalho dele. Acorda, Fátima. Tem publicado. A sobrinha dele, eu vou pegar no teu pé. A sobrinha dele tem publicado, tem continuado o trabalho dele. E o último que foi lançado aqui no Brasil é esse aqui, ó. Desculpa, brincadeira, tá? Pode dormir, não tem problema não. Ó, os Anunnaki, por Zeharia Sitchin e suas teorias, OVNIs, pirâmides, o 12º. Então, ela fez um apanhado nesse livro aqui, é muito interessante para quem não quiser ler a obra inteira, os 16 livros que ele lançou. Né? Eu li 13 livros dele, todos que foram lançados no Brasil, na língua portuguesa. Mas tem muitos outros que eu não li ainda. E esse aqui é um bom apanhado do que foi lançado. É interessante. Eu estava estudando ele, né, rabiscando inteirinho, porque eu rabisco tudo. E é bem legal. Então, ela está continuando o trabalho dele, publicando muitas coisas que ainda não foram publicadas, e está continuando. Graças a Deus tem alguém para ir lançando materiais inéditos dele. Né? Enfim, vamos lá, vamos para frente. Bom, a teoria do Sitchin pode ser dividida em 2 categorias. A mitológica e a astronômica. A mitológica, apesar de muitos pontos que são polêmicos, né, ainda tudo bem. Talvez a parte mais controversa seja, de fato, a parte astronômica. É a que causa mais questionamentos por causa de Nibiru, etc. E tal, né? Isso aqui é uma frase que estava no início do livro, no 12º Planeta, eu achei interessante colocar aqui. Ele fala que, de todas as provas que nós acumulamos para apoiar nossas conclusões, a primeira a ser exibida é o próprio homem. De vários modos, o homem moderno, o Homo sapiens, é um estranho na Terra. Achei muito interessante, por isso que eu pus essa frase. Bom, então o que ele faz? Olha o lance da história. Olha como o 12º Planeta, os livros do Sitchin têm que ir parar nas escolas. São livros de história. Não é só uma mera hipótese, é histórico. Ele passeia pelo início da vida, pela cosmogênese do sistema solar, mas antes de entrar nisso, ele vai lá no comecinho do planeta Terra. Então, ele investiga o início da vida, né, no mar, na terra, e tal. Cadê? Ah, está aqui. E ele vai passando até chegar no Homo erectus, né, até onde o planeta gerou esse ser primitivo, simiesco, já muito parecido com a gente, já tendo atitudes muito parecidas com as nossas.
né? Caçando para sobreviver, vivendo em comunidade, né? Etc. Bem primitivo, mas já tinha nossas características. Ou depois vem o Neandertal. Então, ele vai passeando por todos esses estágios de evolução. E ele vai questionando, ele vai comparando com a teoria de Sitchin, com a teoria do Darwin. Ele vai fazendo comparações, analisando até onde faz sentido e até onde estava desconexo. Alguma coisa ali não estava bem explicado, né? E até chegar no Cro-Magnon, e quando começaram as civilizações, o início, né, de agrupamentos sociais, de fato, com evidências de... apesar de que os neandertais também já estavam enterrando seus mortos, etc., deixando registros, né? Então, aqui bem no iniciozinho, o início da agricultura, ele vai passeando por tudo isso com uma maestria, com um conhecimento tão grande de história, é impressionante, sabe? Então, tudo isso daí tinha que estar realmente nas escolas, porque o que a gente estudou é incompleto. Eles deram um resuminho para a gente decorar. Foi assim, assim, esse papo, e não desenvolveu, não aprofundou. Só no livro O 12º Planeta, ele aprofundou de tal forma a história que é impressionante. É lindo de você ver. Você lê com atenção, ele é muito técnico, mas se você pega com atenção e lê, você vê o quanto você aprende ali de história, até o início das civilizações, das cidades, que a gente acha, na antiguidade era assim. Olha o esplendor dessas obras, o quanto era moderno. Talvez muito mais moderno do que nós somos hoje. Os caras tinham canais de irrigação, esgoto, luz, energia livre. E a gente, com os nossos prédios que bambeiam aí, em qualquer ventinho, feitos de ferro e vidro, os caras construíam tudo em pedra, tudo com estruturas que resistiam a terremotos, a maremotos, a tempestades, não caíam de jeito nenhum. Sim, tinha manutenção, todo o tempo eles estavam ali, fazendo como nós fazemos com as nossas construções. Mas é impressionante o grau de evolução e, ao mesmo tempo, uma vida muito próxima da natureza. Né? O povo tinha uma vida muito próxima da natureza, aproveitando os recursos locais. Então, aí ele chega onde os reinados, como começaram, o primeiro rei, etc. Ele vai indo, vai chegando, e ele vem de frente, ele vem de frente para trás. Então, ele vai indo de rei em rei, de reinado em reinado, e sempre amparado no que aconteceu na Bíblia, colocando com as histórias que já estavam contadas nos livros de história. E ele vai comparando, olha, então, vai vindo, até chegar na Suméria. Né? Aqui é o Sargão da Acádia, né? Foi quando os reinos foram unificados. Pois ele aí. E aí ele começa a investigar o nascimento das religiões e como começou o culto aos deuses, né? Como eram feitos, etc. Ele foi fundo. E em todas as mitologias, o mesmo papo de sempre. Deuses que vieram do céu. Né? Em todas as mitologias falam a mesma coisa. Deuses que vieram do céu. Ali, olha, Azteca, aqui, Suméria, estou pondo só um exemplozinho rápido, eu não vou ficar mostrando peças arqueológicas para vocês. Tá? Vamos só comparar. Olha só, em vários lugares diferentes. Só aqui nesse primeiro quadro, aqui, ó, Azteca, africano, Japão. Só no primeiro quadrinho. Né? Olha isso. E o que seriam, né, esses olhos? Será que são greys?
Ou será que são pessoas vestindo óculos de aviação? Ou óculos solar, por causa da luz no planeta? Né? Pode ser uma coisa, pode ser outra. Aqui mesmo me parecem que são óculos, e não olhos grandes. Como muita, eles tinham olhos grandes. Não. Se você olhar, está destacado. Ó. São óculos. Óculos escuros. É legal. É muito legal. Muitos registros de deuses que vieram do céu. Se isso aqui não são astronautas, eu não sei o que é. Tá? Isso não é fake news, não. Isso não é hoax. Isso aqui está na Itália. Certo? Todas falam de deuses que vieram do céu. Inclusive o mito que a gente mais conhece, que é o bíblico. E todas criaram o homem na Terra. Muda-se alguns detalhes, os nomes também são alterados, né? Muda-se um pouquinho alguns detalhes, but o miolo da narrativa é exatamente o mesmo. Deuses vieram do céu e criaram o homem na Terra. Muito bem. A Jeanette Sitchin pôs essa frase, por isso que eu estou pondo aqui, tá? Que eu achei muito legal o que ela falou. Que o objetivo do Sitchin, ao escrever, era compartilhar informações que ele sentia ser de importância vital para todos nós, como família humana, para que soubéssemos sobre nossas origens. É muito bonito. Ele investigou tudo isso aqui, ó, desde Eridu, primeira cidade, segundo o sítio e segundo a arqueologia, fundada na Mesopotâmia. Então, desde o Golfo até lá em cima, ele estudou todas essas sociedades. Não foi só a Suméria. Ele estudou os Hurritas, os Hititas, os Moabitas, todos. Ele estudou todas aquelas nações que vocês veem na Bíblia, que são bastante citadas, ele estudou todas elas. Tudo. Ele foi fundo. Então, é disso que eu estou falando aqui, olha só que bonitinho que eu achei. Sumérios, egípcios e assírios. Então, ele investigou tudo. Sociedade, a vestimenta, costumes, procedimentos médicos, culinária, poesias. O cara foi fundo, é história, caramba. É muito legal, é muito legal. Todas as mitologias, tudo, não só a mitologia suméria, mas também a egípcia. Ele sempre apresentava bastante reflexões entre Suméria e Egito, mas também entre a mitologia grega, também a mitologia hindu, e depois, mais para frente, nos próximos livros, a mitologia da América Central. Né? Ele, um pouquinho da América do Sul, mas assim mais a Central, ele pegou mais. Né? Então, e ele realmente organizou várias como é que a gente fala? Expedições arqueológicas, e com os seus alunos, pessoas que gostavam do trabalho dele e iam junto com ele, assim como hoje em dia fazem com o Gevaer, né? Vão nas excursões, vamos junto, vamos ver o que se trata. Fala aí, senhor Newton. Do Tote, né? Do Tote, era o povo do Ningizida, né? Que é o Tote no Egito. É um mistério, né, os Olmecas? É um mistério. Muita gente fala que eram africanos. Eu tenho uma impressão de que talvez fossem asiáticos. Para mim, o Tote, aqui, né, entre parênteses, demos um pulinho aqui. Para mim, o Tote talvez seja um imperador amarelo, que deu origem à civilização chinesa. Pois não? Um deles parece que ainda está na Terra, do panteão. Eu acho que
Vários estão. Depois a gente conversa sobre isso. Quem? Provavelmente. As gerações dos filhos e netos, os primeiros talvez tenham voltado, muitos voltaram, mas realmente essas gerações de filhos e netos podem estar aqui ainda. Depois a gente conversa sobre isso. Então ele fez várias expedições onde ele pôde ver de perto, investigar melhor o que ele estava buscando. E ele foi atrás mesmo, né? Foi bem louco. E se vocês pegarem, não sei quem aqui já leu o 12º Planeta, algumas pessoas. Vocês viram lá atrás a bibliografia do livro, como que é? Extensa, é enorme. E dentre muitos estudiosos que ele pesquisou para fazer a obra dele, esse primeiro livro, um deles foi o Sir Henry Layard, né, que é o cara que descobriu Nínive, né? A bíblica cidade de Nínive. E dentro de Nínive foi descoberta a Biblioteca Real de Assurbanipal II. E foi nessa biblioteca que encontraram mais de 25.000 tabuletas de argila, todas em escrita cuneiforme. E depois a gente vai falar sobre isso. E essas tabuletas foram sendo traduzidas. A gente tem, acho que, nem 2.000 tabuletas traduzidas até hoje, dessas 25.000, quase 30.000. Quanta coisa ainda vai aparecer? Bom, Sir Layard, o George Smith, que trabalhava no Museu Britânico de Londres e teve o grande trabalho de ir juntando as peças. Ele juntava os fragmentos dessas tabletas, muitas em pedacinhos, catalogava, juntava e falava, isso aqui pertence a essa parte pertence a essa outra, foi juntando quebra-cabeças. Esse cara aqui, ó, que fez esse trabalho, George Smith. Caramba, que paciência, tem que ter muita dedicação, né? Então, aí, ele descobriu que o dilúvio contado na Bíblia já estava contado nas tabuletas. Aí começou. Eles falaram, cara, tudo que está lá já está escrito aqui, isso aqui tem muito mais tempo do que lá. Espera aí. Eles ficaram com a pulga atrás da orelha, né? Então ele apresenta nesse livro, deu um bafão na época, né? E temos o Samuel Noah Kramer, provavelmente um dos estudiosos que Sitchin mais insistiu, gostou da obra, sabe? Tipo, tinha mais a ver com o que ele pensava mesmo. As traduções do Noah Kramer faziam assim, bastante sentido para ele, por isso que ele cita bastante esse estudioso. E o Kramer costumava dizer que ele era um homem que sabia muito de muito pouco, porque ele passou a vida em cima dessas tabuletas, ele não fez mais nada na vida dele. Ele passou a vida ali, em cima dessas tabuletinhas de argila, traduzindo. Foi a paixão dele. E tem 2 livros muito bons que eu já li, que é A História Começa na Suméria e Suméria, o Berço da Civilização. Indico para quem quiser. Arqueologia pura, tá? Não tem nada de extraterrestre, tá? Mas tudo que o Sitchin fala, muita coisa está baseada no trabalho do Samuel Noah Kramer, tá? E uma das coisas que ele investigou muito foi essa tábua, né, com 4 lados gravados em escrita cuneiforme, lista dos reis sumérios. Essa primeira que aparece aqui na frente, essa primeirinha aqui, ó, é essa lista que está do lado aqui, que é dos reis anteriores ao dilúvio. E aí você vai vendo o tempo da coisa, olha, Alulindiridu, 8 chars. 8 chars é o equivalente a 30.000 anos. Ele governou 30.000 anos. Governou.
Só o tempo de char. Um char é 3.600. É uma unidade matemática que corresponde a 3.600, ao número 3.600. O CIT propõe que um char é uma volta de Nibiru em torno do Sol, né? Então, é um ano dos nibiruanos. Um char, né? Então, 3.600 anos. Então, 8 chars, 30.000 anos. E aí você vai descendo a lista. Ó, o último aqui é o Zinzudu, ou Ziusudra, que é o Noé sumério, descoberto lá pelo George Smith, né? O cara governou 36.000 anos em Churupak, antes do dilúvio. E aí veio o dilúvio, né? Então, eu estou só mostrando um pouquinho, passando rapidinho, como que o Sitchin foi construindo a argumentação dele. E é isso, galera. Se você quer saber, entender o presente e antecipar o que vai acontecer no futuro, você tem que olhar para trás. Você tem que olhar para o passado. Você tem que entender o que aconteceu lá atrás primeiro. Aí você vai entender por que nós estamos aqui, por que nossa sociedade funciona desse jeito. Qual é o próximo passo? Como é que a gente vai chegar lá? Vai responder essas perguntas. Quem eu sou? De onde vim? Para onde eu vou? Ok. Agora vamos para a parte astronômica da teoria dele. O Sitchin percebeu no Enuma Elish que não se tratava de um conto sobre batalhas de deuses que estavam na Terra, dos deuses mitológicos, mas de uma batalha celeste, um choque de planetas, né? E ele foi percebendo aí que tinha mais coisa além do que se notava dentro da alegoria. O Enuma Elish são essas tábuas aqui, ó, que são conhecidas como as 7 tábuas da criação, por coincidência, né? Na sexta tabuletinha aqui, nós temos a criação do homem. Ela começa com a primeira, lá contando a cosmogênese. Enuma Elish significa quando nas alturas. E aí vai. E é exatamente aquilo que a gente lê na Bíblia. E Deus criou o céu, criou a terra, fez a luz, bababá. Só que do jeito babilônico de ser contada a história, né? Tem uma coisa aqui, ó. Quando nas alturas o céu não fora nomeado, e embaixo a terra não fora chamada, nada, exceto o primordial Apsu, Sol, seu criador, Mumu, Mercúrio, e Tiamat, ela que os deu à luz a todos. As suas águas foram reunidas. Nenhum junco se formara, nenhum pântano aparecera, nenhum dos deuses tinha já sido trazido à vida, nenhum tinha nome, seus destinos, órbitas, estavam indeterminados. Foi então que os deuses se formaram no meio. Então ele começou a perceber que era muito além de uma batalhinha de espadas entre deuses. Era uma batalha de corpos celestiais. Era uma batalha, um choque de planetas que pôs ordem no sistema solar. Então, as traduções antigas, que antes não faziam nenhum sentido, além de parecer só mitologia, o Sitchin, com o conhecimento que ele tem, que ele tinha já na época da era espacial, a gente já estava, né? Já tinha ido para a Lua, a gente já tinha bastante conhecimento de medicina, de engenharia, as Voyager já estavam saindo, né? Quando ele lançou o livro, o 12º Planeta foi em 76, em 77 lançaram as Voyagers. Então ele já estava ligado, né? Já tinha outra visão da coisa. Agora, o trabalho dele
de decifrar essa parte alegórica de um texto super antigo, de debulhar essa parte, tudo alegoria, e conseguir ver o que estava escrito realmente ali, isso foi genial. Isso foi de forma... Ele realmente foi genial nisso aí. Porque eu estava lendo esses dias o Eno Meliche e eu falei, como que ele chegou nisso? Como? E realmente está ali na cara. É isso mesmo que ele está falando. Né? É impressionante. Então, as traduções antigas que antes não faziam sentido, agora podem ser interpretadas dentro da visão moderna. Essa é a famosa... É o Sitchin, né? Com a famosa reprodução do selo cilíndrico VA 243, que se encontra no Museu de Pergamon, Berlim. Foi a partir disso daí, olha só, para ele, isso aqui é a representação certinha do Sol com os seus planetas em volta. Para ele partiu daí. Então, ele está com uma placa na mão que é uma reprodução do selo cilíndrico. Né? Na verdade, esses selos cilíndricos têm de 5 centímetros a 12 centímetros. São bem pequenininhos. Aí rola na argila molhada e forma a imagem do negativo. Né? Passa para lá. Então, só para vocês verem o que é. Né? Então, aquela tabuleta que ele está na mão, que é essa aí, é uma reprodução. Então, olha só. Certinho. Vamos ver aqui, ó. Sol no meio. Vamos lá, vamos começar daqui, ó. Vênus, Mercúrio, Terra, Lua, Marte. Um planeta no meio entre Marte e Júpiter, que é um planeta misterioso. Depois de Júpiter, Saturno, aqui temos um outro corpo celestial perto de Saturno, que Sitchin acredita que seja Plutão, quando ainda estava nessa região. Depois, Urano e Netuno. Meu, isso aí é muito interessante. Muita gente... É uma interpretação que causa realmente muitas controvérsias. Ele tem um debunker bem conhecido, que é o Michel Heiser, né? Que é um teólogo americano e tal. O cara refuta bastante essas interpretações dele e tal. Mas ele não refuta só Sitchin, não. Ele refuta qualquer um que leve em frente a teoria do astronauta antigo. Tá? O problema é com isso. Tá? Não é com o Sitchin em si. Bom, enfim, aqui dá para a gente ver melhor. Olha lá. A setinha indicando o sentido anti-horário, né? Que os planetas fazem em volta do Sol. Então, é muito interessante. Se não é o nosso sistema solar, é o quê? Tá, tem um planeta a mais, certo? Mas olha só o mapa de hoje. A única diferença que tem é que não tem aquele planeta lá no meio, entre Marte e Júpiter. Olha lá, volta lá de novo. Ó. O planeta a mais. Tá? Que ele fala. Tinha, ou tem, ou tinha um planeta lá, onde hoje é o cinturão de asteroides. Ou tinha, ou tem algo ali. Né? E que no nosso mapinha moderno nós não conhecemos, mas os sumérios conheciam. E como que os sumérios tinham conhecimento? Que nós, com toda a nossa tecnologia, todo o nosso conhecimento, com todos os nossos telescópios, não enxergamos ainda o tal do planeta. Estranho, né? Mas, gente, volta aqui, ó. Olha isso. Igualzinho. Vai lá. Olha lá. Pô. Grande, porém, olha lá, volta de novo. Grande, porém, não maior que Júpiter. Mais ou menos do tamanho de Urano e Netuno. Maior que a Terra, umas 4 a 5 vezes maior que a Terra. Tá? Então, vamos para frente. Olha só isso. O cara é genial. Meu,
Aí, por isso que eu falo para vocês, leiam Gênesis revisitado, porque ele debulha a teoria dele e ele explica exatamente tudo como aconteceu. Então, Nibiru, que no Enumelish é chamado de Marduk, tá? Só depois de um certo tempo que ele é chamado de Nibir, que significa travessia. Em algum ponto ali ele passa a ser chamado de Nibir, tá? Mas começa sendo chamado por Marduk, porque é Marduk que está contando a história na Babilônia. Se fosse em outro lugar, seria contado, o planeta teria o nome de outro deus. Só um detalhezinho, tá? Deixa eu tomar um golinho de água. Isso aí é fantástico. E você sabe o que é, na verdade, o planeta Nibiru? Não? O quê? Na verdade, Nibiru é um sol morto, é uma anã marrom. O City propõe que se Por causa disso, e eles estavam sofrendo essa radiação que ficou. Eles precisavam do outro daí para isolar essa radiação. Ó, vamos lá, que você vai ver agora o que acontece. Nibiru, vindo de algum lugar perto de Órion, ou saído de Órion, se torna um planeta errante e é atraído para o nosso sistema solar. Como? Atraído por Netuno. Olha ele aqui com os 4 satélites, que já se desenvolveram, já se soltaram de dentro dele, né? Ele formou 4 satélites quando ele foi chegando aqui. O magnetismo de Netuno fez com que ele criasse satélites. Ele passa entre Netuno e Urano e vai entrando no sistema solar. Tomba Urano, Urano não é tombado? Olha só, dá uma tombada em Urano, bate em Plutão, que é o Gaga, no texto do Enumelish, que seria uma lua de Saturno. Então, o Gaga estava por aqui, ele bate, Gaga sai que nem louco, faz essa órbita doida dele, vai parar em outro lugar. Ele continua a trajetória e vai passando por Saturno e Júpiter, e aqui ele cria mais satélites. Ele desenvolve mais 3. E ele vai indo ao encontro de Tiamat, um planeta que estava ali entre Marte e Júpiter. Ele está indo. E ela também, com todo esse movimento, ela cria 11 satélites. Né? E tem um grandão principal, que é o Kingu. Muito bem. Ele passa por aqui, e um dos satélites do Nibiru atinge Tiamat e tira a vida dela. Na primeira foi um satélite, na primeira entrada dele foi um satélite que atinge e racha ela, acaba com ela. Aí ele já está dentro do sistema solar, ele está preso já. Ele vai, faz uma órbita, sabe-se lá de quanto tempo, isso foi há 4,5 bilhões de anos, início de formação do sistema solar. Aí ele volta de novo. E aí ele volta, e o que bate é o vento norte, chamado no texto vento norte, é mais um satélite. O que esse vento norte faz? Ele empurra a parte de cima, essa parte de cima, ele joga para outro lado, manda para outro lugar. E essa parte de cima é o que vai se tornar a Terra. E junto, Kingu, que é o maior satélite de Tiamat. Joga, ele vai parar aqui, onde está entre Vênus e Marte. Né? Aí sim, Nibiru bate na parte de baixo. Bate com tudo. E estraçalha e forma o cinturão de asteroides. Aí ele está preso definitivamente nessa órbita. E ele vai passar sempre ali. Isso segundo a teoria de Sitchin. É o que ele formulou. E é muito interessante, porque ele, vendo o texto, ele pensa assim, ele viu que os estudiosos tinham dúvida. Ele falava, esse planeta mais aí, que fala no texto, parece ser Júpiter. Os outros, não é, pela descrição é Marte. E o Sitchin ficava assim, não está fazendo sentido. Aí um dia ele acordou, no meio da noite, assim, pera, e se não for nem Júpiter nem Marte, mas for um planeta que às vezes passa mais perto de Júpiter e às vezes passa mais perto de Marte?
E é por isso que estão confundindo. Deve ter mais um planeta. Pirou o cabeção, né? Começou a investigar isso. Então, ele foi descobrindo, realmente, a presença de mais um planeta que faz parte do nosso sistema solar e que passa sempre num período de 3.600 anos. Tempo esse calculado com a ajuda do irmão dele, que foi engenheiro da NASA e tal. Então, eles calcularam essa órbita em cima dos números apresentados pela matemática suméria, que aparecia muito, era uma constante, 3.600, estava sempre aparecendo. É uma órbita elíptica, alongada, bem fechada, em sentido horário. Né? Se a gente está indo para lá, ele está vindo para cá. Por isso que seria Nibiru, aquele que cruza. Óbvio. Né? Ele está passando aqui dentro. O que muita coisa do que acontece. Exato. Né? Então, fica assim, criado o sistema solar. É assim que ele construiu a teoria dele. Certo? E aqui nós encerramos a primeira aula. No tempo, você já vinha me tirar daqui. Não, eu vim só dar um recado. Vamos deixar as perguntas para o final da manhã e para o final da tarde, porque eu vou pedir a vocês que fizerem perguntas que venham aqui na frente, façam a pergunta para que quem está em casa também possam conhecê-los, ouvir as suas perguntas e ouvir a resposta. Tá bom? Agora, você terminou o módulo 1 já? Como? Terminou o módulo 1? Acabei de terminar. Por quê? Porque você ainda tinha mais meia hora, se quiser. Tinha mais meia hora? Então, podemos agora responder perguntas, aí nós damos um intervalo, tá bom? Se você quiser deixar alguma imagem aqui, passando. E então, nós iremos... eu vou pedir a vocês que venham até aqui na frente e façam a pergunta para ela, aqui do lado, sintam a energia dessa criatura, tá? E debatam, porque vocês já perceberam que ela conhece o assunto, tá bom? Josenil, se você fez uma pergunta agora há pouco, você não quer repetir aqui na frente, por favor? A Josenil está sempre nos nossos eventos, nossa apoiadora. Tá? O que você me diz? Qual é a tua dúvida? Não, eu li, né, quase toda a obra do Cid, que está em português. E sempre tenho aquela dúvida, será que para a língua portuguesa foi traduzido corretamente, né, dos originais? Porque a gente sabe que os tradutores também colocam um pouco da sua essência pessoal. E eu não tinha visto um mapa tão contundente como esse que você trabalhou da órbita, né? Nos primórdios dos 4 bilhões de anos, né? Um mapa super incrível, porque daí foi onde eu perguntei para você, o que a gente tem de conhecimento, que o próprio dilúvio e outras coisas são perturbações na órbita da Terra, e aí já tem toda uma teoria, sei lá se é da conspiração ou não, mas que vai acontecer de novo, o tal do evento, que seria a entrada do Nibiru, e que ele já estaria no sistema solar, e o acobertamento está escondendo isso. Leia-se NASA e companhia. Alô. Então, essa perturbação de órbita, ela traz deslocamentos geológicos aos planetas. Quer dizer, esse efeito não é só a Terra que sofre Marte, sofre todos os planetas do sistema solar. Então, a minha pergunta ali é que você estava confirmando realmente que dá para a gente entender ali a perturbação da órbita, e que quando ele entrou pela primeira vez no sistema solar, porque era também, eu desconhecia esse fato, ele destrói, porque eu sabia que ele tinha batido em Tiamat, mas que tinha destruído a outra. Então, a outra metade é o cinturão de asteroides, e a metade para cima é o nosso planeta, porque era um planeta de água, né, o Tiamat. Exato, um planeta aquoso, que era chamado de... Então, era Quer isso. continuar? Seria mais essa dúvida. E 2 livros que você cita ali, que eu vou Gênesis atrás. Revisitado. Não, o Gênesis eu li. Porque o Zacarias City, ele é muito prolixo e complexo
a compreensão dele. Eu tive que ler o 12º Planeta 4 vezes. 4 vezes para me entender, e eu já tinha uma bagagem anterior, porque senão eu também não chegava ali. Agora, você cita 2 que eu chamo ele de Zacarias. O Zacarias se baseou na pesquisa, então em português aqueles 2 livros, né? Esses que eu citei. Esses que você citou que eu desconhecia, esses livros. Todos que eu li foram em português. Né? Não, e você acha... Porque eu sempre fico na dúvida, né? Essas traduções... Olha, pelo que eu tenho acompanhado do site dele, que eu acompanho algumas coisas que ele escreveu no blog, está tudo certo. Não tem nada, beleza, não então tem nada, não. Porque às vezes a gente tem medo que ponha o que não tem. Né? Acontece uma interpretaçãozinha pessoal, uma mudança de sinônimo. Ele usa uma palavra, a pessoa põe uma outra palavra. Eu fui aprimorar o meu inglês porque eu queria ler o original. E você achou diferença? Não tem. Então você respondeu. Dele, não. Então, assim, esse negócio da órbita de 3.000... Seria isso, só. Tudo bem. Esse negócio da órbita de 3.600 anos, o Sitchin, e agora essas teorias todas que estão aparecendo aí, que vai chegar, que já está entrando no sistema solar, que não sei o quê. Gente, além de Nibiru, existem outros corpos celestes. Pode ser qualquer coisa. Certo? Não precisa ser necessariamente o Nibiru, proposto por Sitchin. O próprio Enuma Elish dá a dica, isso a gente vai ver mais para frente, que 12 eram os planetas, os corpos celestes principais na mitologia deles. 12, os principais. Mas, se você prestar atenção no texto do Enuma Elish, eles falam de 50 corpos celestes. Bem, nossos astrônomos estão descobrindo um corpo celeste atrás do outro. Vários objetos transneptunianos sendo descobertos um atrás do outro. Né? Em busca do planeta X, estão encontrando muitos outros objetos, que podem ser o Nibiru de Sitchin. Um deles ali. Fala. Uma imagem que você mostrou, 2 ou 3, tem o Sky Maps, que é uma pedra da Suméria, que identifica exatamente a órbita para se chegar a Nibiru, ou Nibiru. Ainda mais para trás. Você apresentou ele. Por gentileza, fala o microfone. Este aí. Para o pessoal da internet ouvir. Repete, por favor. Vamos lá, William. Esta imagem que você... Meu nome é William. Sim. Essa imagem que você apresentou aí é o Sky Maps, né? Ele, na verdade, é de 3.231 anos, encontrado essa pedra suméria, que, na verdade, é um mapa estelar, né? Onde ele conduz a órbita de Nibiru, né? Da forma que está aí interpretada, né? Que as pessoas têm estudado anos a anos, fio a fio, para entender exatamente, né? Esse é um mapa estelar para chegar-se a Nibiru, ou a Nibiru. Dividido em 8 partes, né? 8 facetas. Exatamente. Sendo que essa aqui, ó, essa onde eu estou apontando o laser, seria o caminho de Enlil. O caminho que Enlil fez, vindo do espaço do sistema solar exterior, indicado aqui por esse triângulo, né, tudo que está para lá do cinturão de Kuiper. Então, ele atravessa isso e vem. E aqui é muito interessante, porque está apontando Júpiter e Marte, fala os nomes, fala o caminho que ele faz entre os planetas, passando pelos 7 planetas ali, de Plutão para a Terra. E depois, quando está chegando na Terra, umas coisas muito estranhas nas mensagens, né? Acelerar, subir ponta, diminui, montanhas à frente. Caramba, se isso não é um mapa de voo, eu não sei o que é, do que se trata. Para mim, é uma carta de voo. Né? Só que não dentro do planeta, mas vindo de fora para dentro. A BBC de Londres, esses dias, né, a TV,
fez um estudo sobre isso, e a outra parte eles conseguiram agora traduzir Qual? pelo um arqueólogo, aquela parte de cima. É porque a maior parte está estragada, né? Infelizmente, essa né? parte de cima ele diz exatamente, são números, né? São E ele números. chega ao número de 3.600 SARS, que você colocou aí, Tre- né? 3.600 SARS. Isso. Unidades, né? Que dá 3.600. 3.600 anos é uma Um unidade, SAR, isso, uma um SAR, unidade matemática conhecida como char. Perdão, é isso mesmo. Tá. Então não é 3.600 SAR, é um SAR. Um char. Tá, Isso. então só para a Desculpe. gente... Né? Tá. Nós temos uma pergunta que veio pela internet do nosso amigo Pedro Superti. Grande Pedro, um abraço para você. Van, de todos os pontos cobertos até aqui, qual o de maior resistência que o público tem com relação aos Anunnaki? E qual a resposta que deve ser dada a este público resistente? Obrigado, Pedro. Hey, Pedrão! A parte, como eu disse, a teoria do Sitchin é dividida em dois aspectos de estudos: o mitológico e o astronômico. E, embora o mitológico cause polêmicas, o que causa mais controvérsias é justamente a parte astronômica. Bem, não há resposta a ser dada para o público resistente, porque nós devemos esperar. Você pode olhar um pouquinho mais para a câmera, porque é pergunta de internet. Obrigada pela dica. Então, não há uma pergunta certa dada a qualquer público resistente, porque público resistente sempre vai ter, né? Não só para esse assunto, mas para tudo na vida. Então, nem sempre a gente tem todas as respostas. Mas, como toda teoria, a Sitchin também tem pontas soltas que devem ser resolvidas. Não somente saúde. E não somente questionadas, né? Toda teoria tem que ser posta à prova. E como que a gente vai pôr à prova Nibiru? Avistando ele por telescópios. Somente assim. Quando os nossos astrônomos conseguirem visualizar no céu, estarão respondidas as perguntas dos mais resistentes. Até lá, paciência. Nós temos uma teoria muito bem elaborada, muito coerente, que tem pontas soltas como qualquer teoria, como qualquer hipótese. Né? A gente tem que estar aberto ao conhecimento, né? A experiência de aprender algo novo. E nós vamos questionar, nós devemos questionar. A gente não pode aceitar tudo de mão beijada. Ah, tá, entendi. Não, peraí, isso não faz muito sentido, vamos investigar. E é assim que tem que ser. Nem sempre teremos resposta para tudo. Paulo tem uma pergunta para você, e daí, depois dessa resposta, a gente encerra com o cafezinho. Vamos embora. Primeiramente, eu queria ressaltar que mitologia é história oral. Os sumérios anotaram tudo em pedra com a escrita que eles tinham. Portanto, o que o Ziharaya faz é história, né? O que os sumérios fizeram foi história, né? E a pergunta que eu queria fazer para você, e que provavelmente a gente vai retomar amanhã no final da tarde, é a seguinte. A dúvida do Ziharaya começou com a tradução de Nefilim, não é isso? E também tem várias outras palavras hebraicas, como Shem, etc. Então, para mim, me parece bastante óbvio que os rabinos israelitas e as pessoas informadas de Israel atual, né, elas sabem exatamente o que a Bíblia fala e não se deixam enganar por essas traduções. Ora, se eles conhecem esse passado, mais ou menos, ainda que não conheçam essa teoria toda, se eles conhecem esse passado como ele foi, eles provavelmente conhecem o futuro e estão se dirigindo para lá conscientemente, né? O que envolve as atuais ações do Estado de Israel,
né, e do povo palestino e tudo aquilo para onde eles estão se dirigindo. Você podia comentar um pouco isso para mim? Lembrando que podemos voltar a comentar amanhã. Pedro, né? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Obrigada, Paulo. Bom, aí a gente vai entrar num assunto de geopolítica, que é um assunto complicado, principalmente hoje em dia. Né? Me parece, eu tenho um amigo, um grande amigo meu, que estuda o Código da Bíblia, que eu acho que vocês já devem conhecer, que é bastante interessante, muito controverso também. E ele diz o seguinte, ele não está prevendo o futuro, né? Mas ele diz que tudo está escrito. Muito antes de ter início, tudo já estava escrito. Tudo está escrito nas estrelas. Né? E é interessante como ele acha vários códigos ali, e tem muito a ver com essa pergunta que você fez. Então, parece que os judeus eles estão querendo que as profecias se cumpram. Eles estão caminhando para aquilo que está escrito. Eles querem que aquilo se torne realidade, que o Messias venha e salve o povo deles. Né? Bem, eu acho que nós estamos vivendo momentos muito importantes na história, muita coisa vai acontecer. A gente vai ter que aguardar, a gente vai ter que esperar. Dá para ver alguma coisa nas entrelinhas. E existe uma força política que está tentando não deixar isso acontecer. Certo? Uhum. Tem muita coisa, a gente vai conversar muito sobre isso. Ele lá no fundo, que você já falou bastante. O Gevaer trabalha bastante na área do desacobertamento. Sim. E esse acobertamento é que é... Mas tem gente que fala que eu recebo $40 mil da CIA para acobertar os UFOs. Eu quero saber quanto é que vão me pagar para desacobertar os UFOs. Aquele senhor lá no fundo tem uma pergunta para a Van, e aí então eu vou mostrar um videozinho para vocês rirem mais um pouquinho, né? E então nós vamos tomar o nosso café. Gevaer e Ivan, bom dia. Sobre as colocações do nosso colega aqui, eu acho que vale resgatar um comunicado da representante do governo de Israel, que recentemente declarou o seguinte: nós sobrevivemos aos egípcios e vamos sobreviver à ONU.